Ora, viva, boa noite, bem-vindo ao Política no Feminino. É sempre um prazer estar consigo à sexta-feira à noite para a análise dos principais factos que marcam a atualidade. Para este painel trazemos a Tânia de Carvalho, Lourdes Caposso, Sandra Batalha e Luísa Grilo. Boa noite a todas e sejam bem-vindas. Muito boa noite. Muito bem, a UNITA hoje fez história. Com cerca de 594 votos, o deputado Adalberto da Costa Júnior está confirmado novo presidente da UNITA. Adalberto precisava apenas de 576 votos para se tornar vencedor. A UNITA tem, a partir desta sexta-feira, um novo presidente, como acabamos de dizer, eleito no último dia do 13º Congresso do maior partido da oposição em Angola. Concorreram à sucessão de Isaías Samakuva, que decidiu não se recandidatar depois de 16 anos à frente do partido, 5 candidatos: Raul Danda, Alcides Sacala, Abílio Camalata Numa, José Pedro Caxiungo e Adalberto da Costa Júnior, que saiu vencedor. Vamos começar por ouvir Luísa Grilo. Luísa, a UNITA fez história. Com Adalberto da Costa Júnior, o que é que vai mudar naquele partido? Bom, eu espero primeiro felicitar a UNITA por esta grande vitória e a atitude com que este congresso foi orientado. O pouco que nós tivemos a ocasião de acompanhar, de ouvir e de ler, de facto, a UNITA está a fazer história, abrir uma página nova da sua história, da sua existência, uma transição que se justifica e se esperava. Do meu ponto de vista, a UNITA começa agora a fazer uma verdadeira mudança. E eu penso que sim, que está na hora de... Para mim, sim. E eu penso que está na hora mesmo de começar a marcar passos. Primeiro, nós precisamos de uma oposição forte. O país precisa e o país sai a ganhar com uma oposição forte. Segundo, é preciso romper, de alguma forma, com o passado. E a UNITA parecia-me que estava muito presa ao passado. E com Adalberto da Costa Júnior, alguma coisa vai mudar? Vai mudar, e eu espero que mude, porque para já o Adalberto é uma pessoa que é jovem, tem muita bagagem, é uma pessoa que tem a obrigação de fazer uma outra UNITA e começar de facto a fazer história a partir dele. Tem toda a possibilidade de conquistar muitos adeptos. O importante é que ele consiga fazer a consolidação do projeto que foi iniciado com Isaías Samakuva, que era a reconciliação e a unidade do partido, que a UNITA tinha ficado bastante fragilizado ao longo desses anos e, apesar de tudo, Samakuva conseguiu unir o partido e fazer uma boa transição, como nós acabamos de verificar. Portanto, Adalberto, eu acredito que ele vai continuar a trabalhar no sentido dessa unidade se manter, mas ao mesmo tempo de apresentar um projeto de governo, um projeto de alternância para Angola, que possa dar esperanças aos angolanos que, de facto, nós precisamos de uma oposição que primeiro seja embora parceiros em algumas questões que são questões de nação, mas que seja também crítico em relação às ações do governo, porque o governo, quando não tem uma oposição forte, é capaz das boas intenções acabar por fazer coisas que não são tão boas assim, e nós estamos a ver que algumas das coisas que podiam ser evitáveis se tivéssemos uma boa oposição acabaram por não acontecer. Portanto, este congresso vai ficar na história não apenas da UNITA e dos seus militantes, mas também da Angola e do povo angolano, que de facto precisa de se rever num partido que tenha força, e não podemos, como o próprio Adalberto disse, tirar a UNITA da periferia. Porque nós só estávamos habituados a ver o UNITA do Kikolo, o UNITA de Viana, o UNITA assim. Agora, trazer também a UNITA para o centro das discussões, eu penso que sim. Estão de parabéns. Está de parabéns à UNITA e está de parabéns também a Adalberto da Costa Júnior, que conseguiu convencer os seus delegados. Muito bem, vamos ouvir Lourdes Caposso. Mas quando diz periferia, Luísa, eu não acho que está a falar periferia do ponto de vista geográfico. Quando ouvi esta frase, pensei na periferia até a nível de trabalho, a nível político, a nível de envolvência no debate mais
mais presente, mais atuante. Eu estou muito satisfeita. Muitos parabéns à UNITA. Quando debatemos aqui o mês passado sobre os candidatos, eu disse uma frase em Ubundu e repito: o pangue o ene, o panda chiwa, momo o tali, o cupongolola. Quer dizer que eles trabalharam bem e fizeram mudança. E isso é marcante. Era necessária essa mudança que não a há UNITA dúvida, passa não há agora dúvida, a ter. porque nós neste momento Já estamos... tem condições para fazer uma outra UNITA? Nós estamos neste momento Com numa base nas fase exigências política, atuais. numa fase política em Angola de ponte geracional. Nós estamos neste momento numa fase em que quem nasceu nos anos 60 e nos anos 70 e até nos anos 80 é que está a dar as suas contribuições com evidências, com capacidade, com o debate político em Angola agora, neste momento, ganha uma forma de trabalho muito mais interessante. Eu gostava há 2 pontos que, do ponto de vista da análise política, chamaram a atenção durante a campanha do Adalberto, que teve a ver com a questão da dupla nacionalidade. Sim. Se olharmos para o Estatuto da UNITA, não é possível, e a nível não é possível o líder que se candidate para ser presidente da UNITA não pode ter dupla nacionalidade. Teve de renunciar a uma. Teve de renunciar a uma. Isso faz-me refletir em relação à análise de todos os outros políticos. Será que um deputado, um outro presidente da República, é verdade que o presidente da Constituição já dá resposta, nos artigos 110, presumo, que diz que não é elegível quem tem uma nacionalidade adquirida. Mas eu gostava que nós, angolanos, refletíssemos isso no geral, porque tudo o que é colónia, a nível do mundo, as colónias decidiram, umas, não aceitar a dupla nacionalidade para qualquer pessoa que tenha cargo de alta relevância política, ser empresário, ser um cidadão, sem responsabilidade de considerar todos os cidadãos seus filhos para melhorar o seu nível de vida. Eu acho que é um elemento que devíamos refletir, porque eu sou da opinião que quem tem que ter esse tipo de responsabilidades... Não pode ter dupla nacionalidade? Na minha ótica, não devia, porque de alguma forma pode levar, mas eu sou daquelas que gosto de ouvir o debate, gosto que outras opiniões venham para a mesa. O segundo elemento que também chamou uma atenção, para além da renúncia que o presidente Adalberto teve que fazer, tem a ver com o ponto relacionado à raça. Em Angola, nós debatemos fora de bastidores as questões raciais, que para mim não é um tema. A questão patriótica, que pode ser, não digo duvidada, mas questionada até do ponto de vista da atuação de líderes políticos quanto à dupla nacionalidade, pode ser um tema, mas a questão racial para mim não é um tema, mas foi um tema durante a candidatura do Adalberto. Nos bastidores dizia-se que alguém com raça mista ou com raça mais clara. Eu digo que não é um tema, por quê? Porque nós crescemos em Angola com angolanos com todas as raças convivendo de forma muito especial. Eu tenho uma história, quando estudava em Portugal, estava um colega de raça branca angolano a conversar comigo e chegou um outro professor e disse: vocês são da onde? Vocês, quer dizer que o angolano, independentemente da sua raça, a sua identidade é notada, mesmo sem falar, sua forma como interage com os outros. Então eu acho que vamos afastar um bocado esse discurso rássico na nossa forma política de adotar, porque brancos, mistos, pretos, nós sempre convivemos com a identidade angolana em cima da mesa. O outro elemento de salientar e de nota positiva é a idade. Eu frisei quando me fez a pergunta relacionada ao que pode mudar muito. São 57 anos de idade. Quer dizer que tem muita coisa ou transmitir a sua jovialidade ao partido. Não há dúvida. E já provou, mesmo como líder parlamentar, é alguém, e os seus discursos são discursos de soluções, são discursos de contribuições. Eu ontem gostei muito quando estava a fazer os seus comentários, o presidente Adalberto e disse: quem ganha somos todos nós. Como quem diz, independentemente de eu ganhar ou não amanhã,
quem sai a ganhar somos todos, porque ninguém sairá a perder. É uma frase que eu vou ficar presente, porque mostrou muita humildade, mostrou que ganhando ou perdendo na política é normal, porque nós na política não estamos para agradar os outros, mas para servir. Muito bem, vamos ouvir a Tânia de Carvalho. Tânia, que desafios é que tem Adalberto da Costa Júnior, para além da reconciliação do próprio partido? Inúmeros, inúmeros. Eu digo que antes mesmo de ser anunciado Adalberto da Costa Júnior como o grande vencedor desse pleito, haviam duas grandes possibilidades a serem analisadas, mas que todas elas, obviamente, iriam ditar o percurso político, não só da própria UNITA, mas a forma de se fazer e estar na política no país nos próximos 10 anos. É importante que a gente perceba que estamos a falar tão somente do maior partido da oposição, do único partido que realmente consegue e faz frente ao MPLA. Precisava-se de mudar... E como é que o próprio MPLA olha para esta eleição? Como um grande desafio. Em vez de nós, não digo nós os analistas, nós que temos uma opinião, olharmos essa vitória do Adalberto como um problema para o MPLA, eu olho para essa vitória como uma solução, com uma motivação de mais e mais trabalho, com um fator de mudança significativa, não só no próprio partido que ele elegeu, mas no partido do MPLA, que é opositor à UNITA. Porque nós, às vezes, a nossa forma de ser e estar na vida tem muito a ver com os nossos desafios. Quando nós nos sentimos que não somos desafiadas, não nos propusemos a grandes desafios, ficamos muito confortáveis, estagnados, e é assim que o MPLA vem agindo. Sair da linha de conforto. Sim, é assim que o MPLA vem agindo, é assim que o MPLA vem estando nos últimos 40 anos, não diria, mas nos últimos 16 anos, que são os 16 anos de paz efetiva desde 2002 que nós temos. Precisávamos de um motor de frente, precisávamos de alguém que traga, que faz pensar. Eu costumo dizer que, e eu penso assim, a vitória do Adalberto vai tirar sono ao nosso Presidente da República, porque é o Presidente do partido que governa, é o Presidente do MPLA. O Presidente do MPLA precisa ser pressionado pelos problemas sociais como está a ser, pela própria sociedade e por uma oposição séria, comprometida, por uma oposição, sobretudo, que queira governar aqui a formação amanhã. De novos partidos, ainda assim, não, eu não digo formação não de novos torna a oposição forte? Infelizmente não, porque ainda está numa fase muito embrionária. Os partidos que vão surgindo, vamos considerar como paradigmas emergentes, ainda precisam conquistar espaço, ainda precisam de cavalgar muito, cair um bom bocado e ter alguma experiência digna de confiança do povo angolano. A UNITA já fez esse trabalho. A UNITA já deu provas suficientes que está aí e quer, talvez, deva e consiga, com o esforço que se impõe, governar Angola nos próximos anos, ou no ano que vier a ser eleita, vamos assim considerar. Agora, é importante, eu prefiro fazer uma pausa antes de continuar a falar de Adalberto, falar de quem sai. Sobretudo por quê? Porque cada momento histórico, cada momento político define o líder para aquela circunstância. E o momento que nós vivemos, esses 16 anos de governação da UNITA de Samakuva, teve a necessidade de o ter aí. Samakuva teve vitórias dignas de serem realçadas no seio do próprio partido, apesar de todos os pesares. Conseguiu, sobretudo, falaram aqui as colegas de uma questão de urbanidade, eu digo sim, urbanidade na forma de nós, nova geração, repito, nós, nova geração, olhar para a UNITA. Nós que tivemos aqui na cidade durante os infinitos e anos feios de conflito armado que tivemos, os que não tiveram contato direto com a guerra fria nas matas e nas outras localidades do país que realmente se acentuou, têm uma ideia pintada de frente da UNITA. Nós olhamos para a UNITA, desculpem usar essas terminologias, mas como olhávamos por força da própria educação do sistema, por força do próprio paradigma que vivíamos, como terroristas, como alguém que não amava a própria pátria, como confusionistas, como a razão da instabilidade política única e exclusiva era atribuída à UNITA. Agora, e por alguma razão nós... Sim, eu estou a falar ainda dos resultados que o Samakuva teve. Conseguiu trazer urbanidade na nossa forma jovem de olhar para a UNITA, de olhar e compreender a política com outros olhos. Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir tirar de anos de governação e de resultado do Samakuva. Outra coisa interessante que fez, e aliás, o grande sinal está aí na eleição de Adalberto, é ter uma elite jovem na direção da UNITA. Elite jovem e muito bem destacada, super competente e de confiança para a própria juventude. Estamos a falar, por exemplo, da nossa própria colega que tem estado aqui, na Vitangolo, estamos a falar do Sapinhala, estamos a falar do próprio Equico, estamos a falar de outros jovens. E repara num outro fator importante no seio do partido da UNITA, nas 18 províncias, os delegados, mais de aproximadamente 80%, sem medo de errar, são jovens. Os delegados. Então, estou a falar de...
E a eleição hoje de Adalberto, para mim também, a eleição hoje de Adalberto, para mim também é um sinal de mudança, é um sinal digno de realce. Adalberto é jovem, a colega falou aqui há bocadinho, 57 anos, tem força suficiente para fazer frente ao MPLA. Para mim, eu sei que nos próximos anos, por exemplo, nos 3 últimos anos que temos ainda de mandato de J-Lo, nós vamos ter uma mudança significativa. Nós vamos ter uma governação preocupada com a continuidade no próximo pleito. Nós vamos ter, eu acredito que mais democracia, mais diálogo, mais debate. Quem sabe no próximo pleito eleitoral nacional para a eleição do novo presidente, nós vamos ter já debates públicos na televisão, os 2 candidatos a falarem o que queremos, porque o Adalberto da Costa habituou-nos a isso. A falar de números, já que a possibilidade da própria UNITA, portanto, vir a mexer nos seus estatutos para a possibilidade de 5 anos. Isso é uma cabeça de lista não vir a ser propriamente o... Sim, mas e se isso acontecer também é um paradigma que vai, como é que dizem, estragar a festa, não é? Mas é uma decisão própria, são as pessoas com direito competente que têm que velar pelas coisas que são, como é que eu diria, importantes para o próprio partido. Obviamente vai perder o processo de democracia, o processo de governação que a gente acha que a UNITA poderá ter lá na frente, mas é uma decisão muito própria. Um outro aspecto importante do Congresso que eu acho que não devia passar em branco enquanto estamos a falar da grande eleição de Adalberto, é a forma de eleição. A UNITA é um partido que, pronto, fora o MPLA que tem 50 milhões de militantes, eu não tenho bem em mente o número, mas deve estar no número 5, desculpa. Casa 550, né? A UNITA é um partido que vem a seguir com o maior número de militantes. No entanto, delegados apenas para eleger o futuro destino do partido foram apenas 1.150. Não é um número significativo para o número de militantes que a UNITA tem. Se reparar, 1.100, 150 por aí, a dividir por 5 daria uma média de 240, nunca 250, por exemplo, eleitores a indicar ou a elegerem aquele que realmente vai segurar os desígnios da própria continuação do grande partido que é a UNITA. Eu acho que se estamos a falar de democracia, e aliás, um dos elementos de marketing que o próprio partido usou para beliscar o próprio MPLA foi que a UNITA tem democracia, nós não indicamos nós temos 5 candidatos, sim, é positivo. É uma lição, talvez seja, mas não é uma lição quando o processo termina ali, quando tu sabes que um partido grande, forte, que é a UNITA, apenas tem 1.150 delegados a eleger. Tânia, já volto a si, daqui a bocadinho vamos falar sobre que partido o Isaías Samakuva deixa. Qual é o legado de... Exatamente, vamos ouvir a Sandra. Sandra, Adalberto da Costa Júnior acabou por ser o candidato da sociedade. De facto, em outras linhas, nós fomos vendo uma grande aceitação da sua candidatura e vimos também que muitos jovens, sobretudo, mesmo não sendo do Partido UNITA, mas como simpatizantes e amigos, foram apoiando a sua candidatura. Então, de facto, Adalberto da Costa Júnior, pelo percurso político que tem desde que regressou ao país, ele tem centrado essas atenções sobretudo para os jovens. E são estes mesmos jovens que acabaram por disseminar os seus ideais, que acabaram por disseminar a sua informação e trazer então para uma outra franja da juventude aqueles que são os seus ideais para com o partido. O que é que deverá fazer para tornar o partido forte? Primeiro é não fazer uma ruptura para aquele que é o projeto de reunificação da UNITA, não é? Enquanto presidente do partido agora ele tem de facto a sua forma, terá a sua forma de governar o partido, mas atenção que há um projeto que é do grupo. Então esta coesão que há muito Isaías Samakuva vai tendo o trabalho de fazer, de deixar de passar a impressão ou a visão aos angolanos de que a UNITA é um partido regionalista, mas sim um partido de cobertura nacional. Então, eu penso que o grande desafio que a Adalberto tem é continuar com o projeto político da UNITA enquanto partido de garantir essa própria coesão. Um outro desafio que terá certamente é fazer a oposição que sempre foi a UNITA diante do partido no poder. É um presidente
que tem uma bagagem, não é, muito grande a nível de literacia, duvida-se até que é engenheiro de profissão, porque tem dado grandes subsídios a nível do Parlamento e a nível de outros segmentos acadêmicos sobre aquilo que é a questão social e econômica do país. É um quadro que tem... Da qualidade de engenheiro? Não, entenda a minha linha de raciocínio. Eu estou até a parabenizá-lo, estou até a elogiá-lo, que não é uma questão de duvidar, mas é que há uma percepção que as pessoas têm, não é? Que de alguma forma, pois embora fomos governados durante 38 anos por um engenheiro, é mais ou menos nessa linha, que apesar da sua área de formação, tem um domínio muito grande de outras áreas, sobretudo do domínio social e econômico, é isso que eu quis dizer, não mas é colocar também, em causa. Ele também fez estudos nessa direção. Exatamente, mas ele é apresentado como engenheiro, é mais ou menos por aí. E então, dizia eu que ele vai continuar com o projeto da UNITA de fazer frente ao MPLA. Isto torna o cenário político muito interessante, não só para o partido MPLA, mas para os outros partidos que compõem a nossa cena política. De facto, a democracia torna-se forte quando existem várias forças que têm como denominador comum o bem-estar do cidadão, mas que, de igual modo, conseguem debater, conseguem chocar de forma positiva com as ideias e gerar, então, soluções para as grandes questões que têm estado a defraudar, então, o bem-estar social da nação. Eu acredito também que o MPLA deve, sim, preparar-se. Não vamos dizer que o Partido dos Milhões, não é o Partido dos Milhões, ou o Partido do Povo, o Partido dos Camaradas, vai tremer com este novo paradigma, mas vai potenciar-se mais e vai trazer ao de cima os seus melhores quadros para terem bagagem suficiente para poder então responder às grandes inquietações da oposição, que não estarão só centradas em matéria ou em sede do Parlamento, mas também fora das linhas dos pleitos ou das sessões ordinárias da Assembleia Nacional. Eu penso que uma das questões, em meu entender, que a UNITA precisa de ir também se adaptando, é a questão da mulher. Eu ouvi muitas que foram entrevistadas durante o Congresso, mulheres com um nível de conversação muito elevado, com ideias muito claras. É pena, de facto, que elas não tenham também tido a coragem, eventualmente, o estímulo para se poderem candidatar, porque aí mesmo vimos algumas que eu até nunca tinha visto, mas com uma vontade na comunicação muito grande. Portanto, eu acho que uma das grandes apostas do Adalberto, e acredito que sim, com as ideias que ele tem e a mente aberta, como tem uma pessoa que viveu muitos anos na Europa, que fez diplomacia também durante muito tempo, eu penso que ele vai ter isso em atenção, porque a UNITA tem mulheres fortes, tem mulheres que sabem o que dizem e a questão aí a fazer. Portanto, acho que foi uma das coisas, uma nota negativa que eu pelo menos registro, é o facto de mulheres tão competentes não terem sido também encorajadas a assumir. Precisavam de ser encorajadas? Pode ser que sim. A outra coisa que eu acho que deve ser também um desafio para o novo presidente da UNITA, que eu penso que para ele não será muito difícil, porque ele é um bom comunicador, é exatamente fazer a mensagem, como dizia a Tânia, mostrar que a UNITA não é só, ou foi a Tânia ou foi a Sandra, já não me lembro bem, não é só um partido regional. Porque, de facto, embora ele seja do AMBO, mas é preciso sair do AMBO e desta ideia que nós temos, que do Sul, que a UNITA, de uma maneira geral, o seu eleitorado é do Sul, tem que vir para o Norte, conquistar também o Norte e trazer o Norte para o seio da UNITA, para lugares de responsabilidade também na UNITA, para quebrar, como disse a Tânia, quebrar esta visão que muitos de nós têm sobre a UNITA e sobre a atitude da UNITA. Portanto, a responsabilidade da nação, que seja mesmo a nação de Cabinda ao Cunene, é verdade, e também do mar até o leste. E com Adalberto da Costa Júnior, será que os militantes que abandonaram o partido
podem regressar ou poderão regressar. Isso Agora, pode acontecer isso pode que abandonou a militância, Fernando Heitor, isso pode acontecer nos primeiros meses, na euforia da emoção, e nós sabemos como é que a coisa funciona. A não é? política É é tudo assim muito mesmo. novo, é tudo muito novo. Quem imaginava, por exemplo, uma das coisas que nós tínhamos posto na cabeça é que a UNITA tem medo de deslocar o poder. Isso é sair do Bié, do centro, né? Para ir para o norte, como falamos, ou para ir para o leste. Esse era o grande medo. Outra das questões também que a Lourdes realçou, e muito bem, porque é uma verdade, são as questões raciais, é o tribalismo. Aquelas coisas todas que enfermavam a nossa própria visão relativamente ao partido em referência, hoje começa-se a quebrar e que seja uma continuidade. Claro que depois, quando começar a exercer o poder, quando começar a errar também, vamos ver as caras tristes, vamos ver os desistentes. Uma coisa é certa, Alcides Sacala esteve muito perto. Não é? Falava-se muito na possibilidade foi uma luta ganhar grande. essas eleições. E tinha duas grandes correntes na análise que se fazia relativamente a esse congresso. Era continuidade ou ruptura. Sim. Adalberto da Costa Júnior sempre significou ruptura. Pela jovialidade, pelos ideais, pelo paradigma e por tudo que abraça. Se reparar, quer seja nas redes sociais ou na vida real, como eu costumo a dizer, os maiores seguidores de Adalberto são jovens. São jovens que querem imprimir uma dinâmica diferente na própria política nacional. Mas é muito novo, é muito cedo para hoje nós dizermos que os desistentes, dissidentes, eu prefiro mesmo dizer desistentes, desistiram do projeto. Os desistentes vão para além da vergonha, para além do fato também da idade pesar e no exemplo que se dão, eu acho que vão surgir novos Fernandos Heitores dentro da UNITA. O Fernando Heitor é uma peça no seio da política nacional também incontornável pelo fato de ser alguém que está diretamente ligado à academia, e a academia é onde estão os jovens. É onde se encontram, onde se fazem novos paradigmas. Relativamente aos jovens, eu gostava só de contribuir com um ponto. Muitas vezes, quando estamos a debater política nacional, dissemos a UNITA já nasceu no meu DNA, o MPLA já nasceu no meu DNA. Quer dizer que muitas vezes a juventude, pela sua relação familiar, pelo legado da própria família, pelo trabalho que os pais, os tios, os irmãos fazem no determinado partido, assume-se que aquele jovem vai ser daquele partido. Eu tenho dito que as coisas não são assim tão lineares. Nós temos exemplos de pessoas, de jovens que estão hoje na UNITA e que a família é tradicionalmente do MPLA. E que temos jovens que estão no MPLA e que a família é tradicionalmente da UNITA. Estamos a analisar estes dois maiores partidos. Portanto, o que é interessante ver, e aí é um desafio para o próprio presidente Samakuva, e eu não diria que o MPLA está a ficar sem sono. Não. Eu digo que estamos na festa da democracia. Por isso é que todo mundo ganha, mas é um momento de análise, é um momento de nós refletirmos e pensarmos, ok, será que o nosso filho, que sempre compreendeu os ideais do MPLA, eu assumidamente do MPLA transmito isso em toda a juventude da família, será que ouvindo um discurso cativante, com a capacidade de persuasão que tem o presidente Adalberto, muda-se, vai se mudar? Eu acho que não. Eu acho que... Sim, as mudanças não ocorrem. Exatamente, eu acho que não. Eu acho que nós angolanos temos uma característica no ponto de vista político de honrar os nossos mais velhos. Mas é aí onde reside o erro, camarada Lourdes. Desculpa que lhe diga. Sim, quais mais velhos que temos que honrar? Temos que honrar o mais velho que me convence. Sim, mas o mais velho que na política tem exemplariedade e os ideais... Honrar os mais velhos não significa fazer política cega. Honrar os mais velhos. Eu acabei de dizer, se honrar os mais velhos é aquele mais velho que me convence, quer dizer que eu não estou cega, quer dizer que eu estou a analisar a exemplariedade. Porque hoje o político não é aquilo que ele fala, mas é aquilo que ele faz. O político hoje convence o eleitor, e as eleições não se fazem na campanha, as eleições se fazem todos os dias. Mas as pessoas hoje votam, então, o eleitor vota no programa ou vota nas pessoas? Não, também o programa conta, o eleitor angolano, deixa eu só responder a este ponto. Hoje, não, porque as instituições são importantes, os programas são importantes, mas quem tem capacidade de materializar aquele programa também é importante, porque por isso é que o líder é líder, senão qualquer pessoa dizia, sim, mas a pergunta eu vou pegar... não foi essa.
A pergunta da Chiesa é, eu percebi, graças a Deus, Tânia, porque perguntou se é o líder, se é a pessoa ou se é o programa. Eu tenho que responder. Eu respondi que as duas coisas são importantes, mas no eleitor é muito mais importante a capacidade do líder de materializar o programa. Qual eleitor? O eleitor todo, isso é uma análise mundial, não estamos a falar só do eleitor nacional. Existem alguns aspectos. Há muito cuidado no partido de selecionar quem é que tem capacidade de materializar aquele programa. Existem alguns aspectos que acabam por pesar, sim. A própria ciência, a política atesta isso. Não basta que seja alguém que tem capacidade intelectual, capacidade... Não, tem de ser alguém que só pela sua própria... Eu não digo aparência, belo, feio, não. A sua própria postura em si tem que convencer o eleitorado. Tá bem, mas isso é teoria. Agora, Sandra, na realidade, o que é que acontece com o povo angolano? Bem, o povo angolano tem esse processo de democratização. É algo novo. Nós não tivemos ainda muitas opções para dizermos que não, nós olhamos para as instituições e olhamos para as pessoas. Não, isso é algo relativamente novo. Da forma como a cena política vai ficando mais interessante, em que já temos um partido de oposição com um presidente, digamos de passagem, bonito, vistoso e que tem capacidade intelectual, que isso também em política vende, também chama eleitorado. A imagem vende muito. Em outros casos... Os nossos políticos têm noção disso? Os nossos políticos têm noção disso, mas é como eu disse, Chiesa, isto é um processo relativamente novo. Eu não gostava de entrar em grandes comparações, mas dizer que daqui para frente, não é? O MPLA já deu, já mostrou o que é a mudança dentro do próprio MPLA. A UNITA, desculpa, está a mostrar o que é mudança no seio da própria UNITA e vamos ver como é que a cena política, de uma forma geral, vai correr. Temos ainda partidos por se formar, temos ainda partidecos que ainda sobrevivem, mas de alguma forma isto é positivo para a política de forma geral. Vamos ainda pensar numa pessoa, num animal político no mundo que é o Lula. Deixa-me dar... O Lula tem um aspecto como? Mas a população brasileira tem eu gostava de ouvir. Sim, é muito diferente. Mas a imagem dele, Lula vende. Repara que educação, escolaridade, do ponto de vista intelectual, os brasileiros têm conhecimento. Ok, vamos voltar então à nossa... E ele acaba por quê? Por identificar-se com a maioria. O Brasil é um país que foi feito por operários. Ele fala para todos. Quem tem capacidade de resolver os seus assuntos? Vamos voltar para a conversa romântica que, infelizmente, os nossos políticos, se não acordarem para a realidade de fato do que é que o eleitorado quer, vão adormecer sempre. Esse é o grande problema. Então, o que acontece com o partido? Nós temos um eleitorado muito próprio. Nós estamos num estágio de maturação que não é digno de comparação, por exemplo, ao eleitorado brasileiro. Pelos fatores que a professora elencou há bocadinho. O nosso nível de esclarecimento relativamente à gestão política do país não nos confere possibilidade para nós dizermos que o eleitorado nacional elege quem vem e diz que vai resolver o problema do povo. Não, porque isso é uma conversa bonita a nível do programa, a nível de programação. Todos os candidatos vão trazer programas que é nota 1000, vamos falar, é nota 20 em termos de análise e avaliação. Agora, aspectos que realmente contem, por isso é que nós vimos as pequenas quesilhas que foram surgindo no seio da preparação do referido Congresso. É a questão de exemplaridade. O exemplo, nós, graças a Deus, e é bom que a gente sabe perpetuar isso, ainda olhamos muito para os feitos. E é ótimo. Atenção, o eleitorado se identifica com aquele que fala não somente o que ele quer ouvir. Ok? Ele sabe, não é? Vou dar um exemplo claro. Se eu me candidatar ou qualquer outra pessoa que não tenha realmente interesse de estar comprometido realmente com a pátria, se não exercer e satisfazer determinados egos, vai chegar e vai dizer que eu tenho 4 anos de governação, eu vou ter água potável nos 4 cantos de Angola, eu vou ter energia, eu vou dar 28 milhões de emprego e ninguém mais em Angola vai ter problema de habitação. Isso não é execuível em termos práticos nos próximos 4 anos. Mas são políticas que agradam os ouvidos dos necessitados. Sim, o povo vai votar por causa dessas Infelizmente, isso é uma verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Nós aqui já dissemos várias vezes. Nós nos apegamos às promessas. Nós nos apegamos àqueles que apresentam-nos capacidade de materializar de forma imediata os nossos problemas. Infelizmente, isso é que significa a maioria. É uma minoria, atenção, é uma minoria que tem consciência, que tem esclarecimento.
Quando nós fazemos análise do barômetro que vem das redes sociais, quem usa as redes sociais, quem são? E, aliás, os dados uma estatísticos... percentagem reduzida daquilo que é a nossa população. Mostram-nos, nós somos 28 milhões de habitantes, dos quais apenas 6 milhões têm usam as redes sociais. E o que é que são 6 milhões, não é? Comparativamente aos 28 e tem que ver desses 6 milhões, quantos agora são aqueles que têm capacidade eleitoral. Vamos, isso é uma análise muito digna. Gostaria que refletissem o facto desta campanha eleitoral da UNITA ter sido marcada por muitas intrigas. Sim, eu gostava de falar, porque eu tive o privilégio... Eu acho que qualquer campanha política tem muitas intrigas, porque cada um quer levar a água ao seu moinho. E, infelizmente, nem sempre há cortesia na aceitação das ideias dos outros. Ainda falta este lado. Mas sempre as intrigas existem, mesmo nas grandes democracias. Estamos sempre à procura, como diz aqui, queimar o outro. Mas em relação ao voto, eu aqui já disse várias vezes, o nosso voto ainda não é consciente. Ainda não é um pouco atrás. Por exemplo, a UNITA, o que é que se dizia? Que ele ganhava no Sul. Por quê? Um pouco regionalismo. É por isso que eu disse que o Adalberto precisa de fazer essa mudança. O voto da UNITA não pode significar voto do Sul. Também tem que significar voto do Centro, voto do Norte. Tem que ser voto de toda Angola. Por quê? Porque nós ainda estamos assim, conheço a Mana Maria, a tia Joaquina, a tia não sei o quê, e vamos um bocadinho atrás. Exatamente porque nos falta maturidade política, nos falta, do ponto de vista intelectual, ideologia para poder defender. E, portanto, temos pouca capacidade de escolha. Professor, eu ouvi uma questão que disse relativamente à iliteracia política ou à falta de educação política do nosso capital humano atento. Eu já discordo. Hoje, neste momento, 2019, há uma abertura tão grande do debate político e o exemplo foi esse congresso. Esse congresso da UNITA foi debatido. Não, mas nós estamos a falar das pessoas das redes sociais. Porque, feliz ou infelizmente, muitos de nós não perdem muito tempo. Mesmo o debate da UNITA, irmos mesmo para o debate, irmos para o debate familiar, irmos para o debate nas escolas, muitas vezes já há mais... Mas já há mais abertura. O que eu quero focar é que já há mais abertura. E o exemplo é este programa. A audiência que nós temos neste programa é que já há mais interesse, já há mais educação nós temos das pessoas um grande debaterem, até com crianças, não é só mulheres. Crianças também hoje. Aquilo já falam política. Menino não fala política já não funciona. Eu discordo porque o nosso nível de percepção, de uma forma geral, ainda é muito reduzido. O nível de educação dos angolanos ainda é muito reduzido. E o nível de maturidade política de um cidadão deve estar acompanhado também do nível acadêmico. Nós temos um grande número de pessoas que nem sequer o nível básico têm, não conhecem quais são os seus direitos fundamentais, não conhecem seus direitos enquanto cidadãos. Se tens um grande número de cidadãos que não conseguem falar sequer dos impostos que são cobrados no seu país, não podes esperar um cidadão que tem grande maturidade política para cobrar. Desde que não lhe falte o pão, desde que não lhe falte onde dormir, independentemente de condições for, nós ainda temos um eleitorado que é muito imediatista. Nós vamos vendo que, conforme o nosso país vai sendo conduzido, e quando chega à altura de pleitos eleitorais, o que é que a gente vê? Grandes maravilhas e já temos novamente uma grande aceitação do próprio eleitorado em relação ao partido no poder. E antes mesmo, penso que foi ontem, quando faziam o respaldo do dia do penúltimo dia do Congresso, falava-se que se as eleições fossem hoje ou se fossem amanhã, a UNITA teria uma representação diferente a nível do Parlamento, porque conhecem como funciona então o nosso eleitorado angolano. É um eleitorado imediatista e isso só vai mudar. Quanto mais aumentar o nosso nível de literacia, quanto mais aumentar a nossa consciência enquanto nossos direitos fundamentais, assim vamos poder dar espaço para uma oposição que vai fazer frente a um partido no poder. Isso foi propositado. Tânia, sim, já lhe devolvo a palavra, mas tenho que dizer que o Presidente da República acaba de felicitar Adalberto Costa Júnior no Twitter, dizendo que pela sua eleição a presidente do maior partido da oposição e que esta eleição representa o fortalecimento da oposição a bem da democracia. Isso só me orgulha. Realmente este é o nosso presidente. Eu digo isso, é presidente dos angolanos. E quando ele vê instituições a se fortalecerem, exatamente, não é? Na qualidade do presidente dos angolanos, não somente na qualidade de presidente do MPLA, orgulha-me.
Claro que há situações que a pessoa fica... É um gesto bonito, nós analisamos, né? Tirou o sono. não é? Há, por exemplo, determinados decretos que aborrecem outras coisas, mas, em suma, a gente diz que sentimos orgulho no presidente que temos. Que era impensável, repito, por causa da sombra e por causa daquilo tudo que foi construído em torno de partidos da oposição, é que nem sequer foi tão somente a UNITA pintado como a maldade, pintado como o causador dos nossos problemas. Nós, os jovens, crescemos a olhar as coisas dessa forma. Hoje que há libertação de mentes, que há maior acesso à educação, que podia ser melhor, é óbvio, obviamente vamos encontrar mais mentes a olhar para a leitura sociopolítica do país de uma forma diferente. Isso de dizer que temos que nos honrar dos mais velhos é falácia. Os nossos mais velhos erraram muito. Por isso é que muitos jovens ainda continuam a olhar a oposição como o carrasco do problema que tem a ver também com a história, como a forma como e foi pelo passada a facto de nós história. termos que respeitar a nossa história, que nos foi muito mal contada, que há determinadas situações que nos impingiram até a odiar o próprio irmão, qualificando com adjetivos que nem são pronunciáveis aqui no partido. Hoje temos uma democracia ainda suficientemente deficiente como temos, desculpem usar assim a rima, mas é verdade. Se nós tivéssemos um sistema diferente, se nós tivéssemos um sistema que capacitasse o angolano a realmente eleger as pessoas com convicção e não por necessidade, porque tem barriga vazia e porque precisa de um teto que não chove quando está a chuviscar, nós teríamos hoje uma democracia mais amadurecida. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos falar sobre a onda de crimes violentos em Luanda. Até já. Bom, segunda parte do Política no Feminino. A capital angolana foi mais uma vez palco de um crime violento na manhã desta sexta-feira, 15, quando um homem foi assassinado por volta das 10 horas à saída de uma dependência do banco, portanto, dependência bancária no distrito urbano do Alvalade. Crime confirmado por Mateus Rodrigues, diretor de comunicação da delegação do Ministério do Interior em Luanda. Esta é a 12ª vítima mortal em 2 semanas na capital, segundo fontes do Serviço de Investigação Criminal. Vamos começar com a socióloga Tânia de Carvalho. Tânia, esta onda de crimes já começa a ter contornos alarmantes. Começa, sobretudo porque começa a mexer com a tranquilidade das pessoas, no sentido de aquilo que tem sido o esforço da Polícia Nacional, que é o garante da ordem e tranquilidade pública, começa a ser beliscado. Porque, infelizmente, começa a ter em nós, no nosso seio, um sentimento grande de insegurança. Realmente, quando vamos resistando num só dia, como foi ontem, por exemplo, 2, 3, 4 crimes horrendos, né? Hediondos mesmo, as pessoas ficam todas muito preocupadas. Mas também foi bom nós ouvirmos hoje na comunicação social que pelo menos os 3 indivíduos que perpetraram aquela ação maléfica no táxi em que vitimou o oficial da Polícia Nacional já foram também. É aquilo que a gente diz, né? A Polícia Nacional, quando se lhe deixa trabalhar em paz, trabalha mesmo e resolve. Realmente parece-me que foi em tempo recorde e isso já satisfaz. Não traz só um alento na própria família do malogrado, mas na família angolana no cômputo geral. Agora, é importante percebermos o seguinte: dentre os indivíduos todos que perpetraram esses crimes, repito, esses que tiveram maior mediatização de ontem e hoje, os que foram já apanhados, há um dado muito importante que eu convido a sociedade a refletir. São indivíduos que já estiveram presos. Já indivíduos que foram rapidamente soltos pelo Ministério Público. Aqui nós devemos chamar a atenção a 2 situações. Por exemplo, é normal nós atirarmos pedras à polícia e pedirmos uma polícia mais proativa, mais preparada, porque nós temos que encontrar sempre um bode expiatório. Mas temos que perceber que as nossas instituições, enquanto não perceberem as suas responsabilidades, não é? Relativamente ao que tem que ver com a ordem e tranquilidade, quando nós queremos nos demitir e olhar tão somente para uma instituição que é a polícia ou os serviços de investigação criminal como única responsável pelo crescimento do índice de criminalidade em Angola, em particular em Luanda, não é certo. Não é certo porque os crimes têm diversos fatores motivacionais. Exatamente. O Ministério Público, quando solta por excesso de prisão preventiva, está a cumprir, como é que se diz? Está a cumprir a lei, não é? Está a cumprir a lei. Mas automaticamente a polícia não tem formas de voltar a prender aquele que sabe que é um perigo iminente estando solto. Porque chegou a altura de sair, não é? Independentemente do Ministério, por exemplo, ter que aferir e ter que provar que o indivíduo passou a prisão preventiva, mas é um perigo estando a solto. Eu convido a sociedade toda a ver este perfil
nestes delinquentes todos que foram agora apanhados e nos que estão a ser procurados. E há uma questão também que nós não devemos esquecer quando estamos a analisar estes crimes. Nós estamos no último trimestre do ano. Nos últimos 5 anos, nós temos vindo a assistir uma crescida vertiginosa relativamente aos índices de criminalidade nessa época. Sim, sempre então, foi sociologicamente, o que é que está a acontecer? Que explicação é que se pode dar? Eu estou a dar mesmo explicações sociológicas. Se ouvir, vai perceber. Sim, estava muito nos contornos da polícia e não, etc. Não estou. Estou a fazer comparação, é importante então perceber a atuação. Exatamente. A comparação que eu estou a fazer dos últimos 5 anos é para nós percebermos as motivações. Sim. Nos últimos 5 anos, a situação econômica do país picou, desceu significativamente. Se reparar, os dados que tem, por exemplo, 2014 não são de 2013, o dado que tem de 2016 não são de 2005, e é isso sucessivamente. O que viemos registrando é uma subida significativa. Mas, repito, no último trimestre de todos os anos temos essa elevada. Por quê? Vem, por exemplo, a situação da quadra festiva. As pessoas com aquela azáfama, a questão do mediatismo que é característico, toda a gente quer ter. E todos esses crimes tiveram uma motivação, é roubo qualificado, que culminaram, infelizmente, com mortes, não é? Homicídios. Mas todos eles têm qual é o fim? O fim material. É receber os valores que estavam a ser transportados, é receber bens, é raptar para furtar a viatura. Infelizmente, tem havido reação por parte das pessoas e que culmina com estas situações. Mas devemos parar e entender que as motivações fundamentais mesmo são os elevados índices de pobreza, é a carência completamente inquestionável de até alimentos, vamos assim considerar. São as razões que estão diretamente ligadas a este quadro. Sim, Sim, vamos ouvir a Lourdes que não concorda. Não concorda com a Tânia porquê? Eu não concordo relativamente à ligação sempre direta que se faz pobreza ao e nível de pobreza e a criminalidade. Porque eu vou mais uma vez buscar o desenvolvimento sustentável, que é aprender com o passado. Portanto, nós no passado, a questão de pobreza, os mais velhos já viveram pobreza. Já pessoas que caminhavam sem sapatos. Portanto, a nossa história é uma história de pobreza, de dificuldades. Então, o que é que está acontecendo? Não é necessariamente estas famílias, as pessoas viraram logo criminosas. O ponto que tem que se analisar tem a ver não diretamente com o fator pobreza, mas com outros elementos relacionados, porque os móveis do crime têm muitas vezes a ver com dinheiro, porque as pessoas estão a ir buscar valores ao banco e precisam de levantar e os criminosos atuam. Por isso é que nesta última semana vimos uma subida vertiginosa a nível de prática de crimes. Que estamos numa situação em que o semáforo está no vermelho? Estamos. Estamos numa situação extremamente grave? Estamos. Mas a situação de pobreza não estamos só a viver agora, no último trimestre do ano. Mas a situação está mais apertada agora. Não há dúvidas que com a crise apertou, mas não pode ser. Eu vou muito para o elemento educação. Eu vou muito para o elemento educação. A solução que tem-se feito tem que se reforçar e já há uma maior união das forças paramilitares, já se vê o Ministério da Defesa envolvido e outras forças. Portanto, tem que haver mais educação para as pessoas se sentirem formadas, informadas e mais sentido patriótico. O ponto que também... Estamos a falar de quê? De formar os delinquentes, é isso? Tem que ser a reeducação familiar, a reeducação nas cadeias, tem que haver um sentido... O próprio criminoso também tem que ser reeducado. Tem que haver um trabalho maior a nível de mentalidade. Para as pessoas perceberem que não é... E mesmo nas soluções... A ciência de soluções anticrime é real. Existem fóruns sobre soluções para resolver as questões contra o crime. Então, ou precisamos de fazer mais esse tipo de fóruns. Portanto, ir só para os efeitos imediatos, em vez de olharmos para as causas, por que isso está a acontecer, eu acho que não é a solução. Então, não podemos, de uma forma... Não podemos olhar para as causas? Nós temos que olhar para as causas e não só para os efeitos. É o que eu estou a dizer. Temos que olhar para as causas, em primeiro lugar. O que é que leva a essa criminalidade? E eu não concordo que seja de forma determinante e de uma equação clara, que é logo a questão da pobreza. Porque não é novidade. A pobreza em Angola não é
agora em que vivemos essa situação de aumento vertiginoso do crime, em que todos nós estamos inseguros, não sabemos quem é o próximo. Bom, vamos ouvir. Sandra, a cidade de Luanda transmite-lhe confiança, transmite-lhe segurança para... Infelizmente, com esses últimos acontecimentos, não. Particularmente hoje fiquei muito triste, porque pensei que era a forma como nós hoje disseminamos a informação, não é? A forma como nós hoje temos apetência em fotografar uma pessoa morta e mostrar que aconteceu, porque só o relato em si é suficiente para nós sabermos que é um caso de assalto. Então, a forma como as pessoas hoje usam essas imagens, saber que quem está envolvido nesses crimes são jovens, que têm força para trabalhar, que têm força para inovar, que têm força para encontrarem soluções, para conseguirem fugir, então, ou conseguir mitigar a situação de pobreza, entristece-me ainda muito mais. Porque são muitos jovens que de alguma forma não têm oportunidades de trabalho, são pobres, mas encontram soluções mais viáveis do que o crime. Porque o crime, não vamos olhar só para a família que ficou enlutada, mas é toda uma sociedade que fica aterrorizada. Nesse caso até são muitas famílias. E infelizmente, por sermos a cidade capital e porque o dinheiro circula aqui, então a qualidade do crime preocupa-me ainda muito mais. Eu não vou concordar de todo nem discordar de todo. Por um lado temos um grupo de jovens que não tem emprego e desesperou-se e que precisa de encontrar outras formas de satisfazer as suas necessidades. É como eu disse, nós somos jovens e o jovem angolano é um jovem bastante criativo. E por um lado temos um grupo de jovens que não passa por necessidades, mas que tem vícios que precisam de ser sustentados. Se formos olhar até para os jovens que foram apresentados agora como presumíveis autores do crime ao agente da Polícia Nacional, se virmos o perfil destes jovens, não são jovens que passaram por uma situação de pobreza alarmante. Sabemos que, temos as informações de que muitos desses jovens são até de classe média, mas que tiveram habituados a um certo nível de vida durante muito tempo. E agora que as coisas estão mais difíceis, se encontram formas mais fáceis de ter acesso a esse dinheiro. E estamos a ver grandes somas a serem roubadas, em frente a instituições de bastante respeito, como ao lado de um tribunal, ao lado do Ministério. Então, nós estamos diante não só de uma pobreza material, mas estamos também a deparar-nos com uma pobreza espiritual e material. Estamos a notar uma grande falta de amor ao próximo, não só para quem comete o crime, mas também para quem, da forma como tem disseminado as informações sobre o crime. De facto, faz-me refletir, porque só de janeiro até julho tivemos um aumento de cerca de 320 crimes, embora que só apenas 0,4% desses crimes culminam com morte, mas é um número significativo. Então, de alguma forma, nem que fosse apenas uma morte, estaríamos preocupados. Uma outra questão que me preocupa também são as instituições. Sim. Tudo bem que existe um porta-voz da Polícia Nacional, existe um porta-voz do Comando Provincial, mas existem órgãos superiores que também deviam se pronunciar. Está na hora de alguém. Está na hora de alguém, exatamente, porque nós tivemos em dias sequenciais crimes hediondos a acontecerem. E é preciso que alguém do Executivo, né, dê a cara à população para transmitir tranquilidade, porque nós estamos com um nível, com um sentimento de insegurança muito grande, com uma incerteza de sair para trabalhar e não voltar a casa muito grande. É preciso que apareça alguém que nos transmita o conforto necessário, porque a nível da polícia falam-se, não, embora pareça que é uma situação anormal, mas ao nosso nível não é uma situação descontrolada. Mas nós precisamos de ouvir isso, de alguém que de facto possa então transmitir confiança e segurança a todo cidadão angolano que nesse momento está completamente seguro. Não só na nossa capital, Luanda, mas um pouco por todo o país, vamos acompanhando crimes que precisam de uma resposta imediata, não só da polícia, porque não é a polícia. A própria criminalidade já começa a polícia não é exatamente quando começa a atingir. Revela. Eu lembro que em programas passados eu falei que o cidadão hoje não respeita a polícia. Não respeita a polícia, não respeita a farda, só a farda da polícia em si. A forma como eu lembro quando era criança e visse a farda azul da polícia, eu já tremia. Hoje até capaz de bater o polícia. Até capaz de bater o polícia, não se dá beijinho, a polícia é uma pessoa para termos um grande respeito. E quando o cidadão já chega ao ponto
de bater de frente com a polícia, sabendo que a polícia supostamente está mais treinada e capacitada para combater o crime ou para interceptar a sua... Supostamente, eu até falei bem, supostamente, para interceptar a ação de um criminoso. Então estamos numa situação é muito preocupante sentir que o cidadão não respeita aquele órgão que deve transmitir ou deve garantir a segurança e a tranquilidade, a ordem pública. Então estamos diante de um já estamos a precisar de militares na rua? Nós estamos a precisar de uma resposta imediata à situação de criminalidade. Seja com militares, que seja com grandes apelos a instituições. Olhar para... Exatamente. O projeto de polícia comunitária deve voltar e deve ser mesmo um facto. Se não temos meios suficientes para combater da forma como estamos a combater, então nós temos que baixar a polícia até o ponto da comissão de moradores, conseguir ter um contacto direto e conseguir dar resposta direta à preocupação do morador quando ele encontra-se diante de uma situação de insegurança, e apelar também às famílias. Muito bem, os miliantes, os criminosos saem de famílias. As famílias precisam de prestar atenção na forma como os jovens estão a conduzir as suas vidas. É preciso que um pai se preocupe, sim, independentemente de que idade ele tiver. Muitas famílias estão mais preocupadas em retirar os seus filhos das cadeias. Não. Exatamente. Eu até pensei que Kesa ia fazer uma outra comparação em retirar os seus filhos de casa e dar-lhes independência, não. Mas das cadeias, não basta retirar das cadeias. As pessoas reclamam quando tem alguém doente, não é dinheiro. Quando tem alguém que vai se casar, não é dinheiro. Mas quando tem alguém que vai para a polícia, que imaginam que vai passar a noite na cadeia, eles fazem de tudo para retirar de lá este indivíduo. Mas não fazem um acompanhamento devido. Tudo bem que nós mães temos o nosso sentimento de proteção, olhamos os erros dos nossos filhos como falhas pequenas, mas precisamos de acompanhar a nossa juventude. Porque esses jovens hoje foram crianças ontem. Exatamente. Sabemos em que situação é que foram crianças ontem. Estamos a falar de uma média de idade de 26, 27 anos. São jovens que não vivenciaram diretamente a guerra como tal, mas foram acompanhando um processo de diminuição do conflito armado, um processo de paz, e estamos num processo de paz social. Então, esses indivíduos que estão a cometer crimes hoje serão pais amanhã. Se não houver uma ruptura em termos de comportamento, se não houver um paradigma diferente, principalmente em termos de educação e de instrução das instituições competentes, nós não vamos ver essa situação da criminalidade. Luísa, os assaltos à porta dos bancos que começam a ganhar algum ritmo, estão a ser feitos com alguma frequência, não lhe parecem assim estranhos, alguma coisa que não vá bem a nível da nossa sociedade? Sim. Lá está, eu queria só corroborar alguma coisa aqui, antes de responder a tua pergunta, relativamente a essa questão das causas da criminalidade. É muito importante nós clarificarmos e vermos as reais causas da criminalidade. Dizer que não há uma relação entre pobreza e crime não é bem assim. É verdade que não é uma relação de reciprocidade, mas há uma grande relação. Por quê? Porque quem são as pessoas que hoje dissemos pobres? Antigamente, a Lourdes deu um bom exemplo e é verdade, nós crescemos como pessoas pobres e somos pobres, mas a pobreza que nós tínhamos era a pobreza material, porque nós tínhamos oportunidade de estudar, tínhamos uma boa formação profissional e, sobretudo, uma boa formação humana. Porque a formação humana é fundamental. Nós temos hoje na sociedade jovens que não têm nem uma boa formação académica e profissional, nunca tiveram a oportunidade de estudar, nem têm referências. Alguns são filhos de antigos combatentes, outros são filhos de pais... a gente não sabe, não assume o seu papel de pai. Enfim, há um conjunto de famílias desestruturadas. Toda essa desestruturação faz com que se percam valores. Exatamente. Ora, se não há valores, não há referências, não há uma educação humana. A Sandra disse o amor ao próximo. Tem a ver com um pouco também disto. Então, quando há essa falta de tudo, as pessoas ficam sem alternativas, porque as pessoas precisam de encontrar alternativas.
E que são alternativas? Eu não tenho uma profissão. Eu não tenho formação pedagógica, formação profissional. O que é que eu faço para resolver o meu problema? Ok, vamos apelar ao empreendedorismo, mas eu, para ser empreendedora, tenho que ter uma noção do que é que eu vou fazer e como vou fazer. E não há, logo, a pobreza, de facto, aqui, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela seja qual for, a pobreza tem uma forte responsabilidade. Eu só na material. Tem uma forte responsabilidade crise, né? No aumento da criminalidade. Por quê? Porque é através desta pobreza que a gente consegue notar as desigualdades. E a cidade de Luanda é uma cidade completamente desigual. Completamente desigual. Nós vamos aqui mesmo no Talatona, famoso Talatona, grande município, com altos arranha-céus, com grandes mansões, ao lado está uma barraca onde ninguém merece viver. Portanto, estas desigualdades que eu vejo, o filho do meu vizinho, um bruto acarrão, o filho do meu vizinho tem não sei o quê, eu também, que não tenho uma formação para entender que cada um tem a sua vez, eu que não recebi uma oportunidade de formação para ver as coisas de maneira diferente, casa coladinha com a minha nem sequer estão em condições tem, e o outro tem os cães até que comem, não comem caviar, mas pronto, tem boa comida e eu sou capaz de lutar para ter uma refeição. Estas desigualdades que são notórias em Luanda, não vamos escamotear a verdade. Vou pegar essa desigualdade que a professora diz, para dizer que o que eu estava a dizer é real e só reforçando relativamente aos crimes contra o patrimônio. Mas eu percebi o que tu disseste. Ninguém sai para a rua e vai pegar, por exemplo, no carro de alguém sem motivação patrimonial ou de... Por inveja vai partir e vai fazer-te mal. Por trás, queria mesmo aquele bem para si, queria matar algumas necessidades. São os diferentes níveis de pobreza que a gente faz ligação sociológica para compreender as motivações do crime. Exato. Quando a gente fala que os maiores crimes em Angola estão no furto, roubo, que infelizmente culminam com homicídio qualificado, nem sempre o criminoso vem, apesar de estar armado, com a intenção primária de ceifar a sua vida. A intenção primária é retirar-te os bens. A ação ou a reação do indivíduo que está a ser assaltado é que, em muitos casos, se não a maior parte, origina num homicídio. Okay. E o desespero entra porque eu não consigo ter emprego, não tenho uma formação, não estou a ver um horizonte para resolver o meu problema. E as pessoas têm necessidades de resolver os seus problemas, sejam quais forem as necessidades. Não é o meio viável, mas é a oportunidade que lhe surgiu e faz isso. Mas, e então, agora eu respondo a minha pergunta, os assaltos os assaltos aos bancos. Me parece, eu vou ficar sempre nas hipóteses, porque não tenho como provar, que há alguma cumplicidade entre alguns funcionários do banco e os assaltantes, porque não é possível que quem sai do banco com uma soma razoavelmente alta seja logo assaltada aí mesmo próximo. É porque alguém comunicou que fulano de tal com isto ou com aquilo tem este valor e ele é perseguido. A explicação que eu encontro só pode ser essa: cumplicidade com funcionários do banco. Sejam eles do caixa, sejam eles alguém que está lá dentro do banco, mas tem que haver alguma cumplicidade. Ou infiltrados que entram no meio dos clientes, através dos clientes ficam lá no banco à espera de alguma oportunidade. Controlam o movimento. Mas tem que haver... Essa motivação é que fez, para o caso de hoje em particular, pelo menos tivemos conhecimento por parte da polícia, foram apreendidos todos os telemóveis dos funcionários da instituição bancária no arredor e com a ajuda das câmaras de vigilância já estão identificados os próprios perpetradores. Eu acho que 24, 48, 72 horas a Polícia Nacional terá a obrigação de nos vir dizer. De nos apresentar, porque identificados já estão identificados. Então, eu penso que há, de facto, alguma conivência entre as pessoas que estão no banco e os assaltantes. Agora, do meu ponto de vista, se a comunicação vem pelo Mateus Rodrigues, que afinal é o porta-voz autorizado do Comando Provincial, ele fala em nome do Comando Provincial, então ele não serve para... Tem que ser o comandante a vir nos dizer, francamente, nós não podemos personalizar as instituições. Quem representa a instituição naquele momento é o Mateus Rodrigues, falo muito bem, e então acho que nós devemos acreditar no que ele diz, devemos lhe dar crédito, porque é assim que tem que fazer. Não pode ser o ministro que vem aqui falar, não pode ser o comandante provincial, não pode... O comandante geral, a situação do país todo. O país todo, sim. Quando
quando nós estamos de todo o país. Sim, quando ele fala em nome da instituição que o credenciou para fazer isso. Ele é voz autorizada a falar. Não vai inventar nada que não seja autorizado pelas suas instâncias superiores. Portanto, eu concordo plenamente que não podemos estar a esvaziar o conteúdo da ação de cada um, senão não faz sentido ter lá as autoridades. Quando nós virmos que, de facto, a situação é bastante alarmante e ele não dá respostas àquilo que é solicitado, eu penso que sim, as autoridades competentes deverão fazê-lo. Mas enquanto ele der as respostas e que vão fazer, eu acho que faz todo sentido. Uma das coisas que me está a preocupar é o programa que foi agora lançado, ou que está a ser lançado, Desarma-te, o tio Show, recompensa-te. É uma boa ideia, pode ter um efeito perverso. Porque quem vai entregar a arma, será que ele só tem aquela arma? Ele entrega voluntariamente, ok, eu recebo uma moto. Mas nós também sabemos que os assaltantes todos estão de moto. Sim, mas as motos também são os primeiros meios de transporte que nós temos para determinadas zonas, já falamos isso. Não, isso é verdade. Mas quando diz assim... Qual é o receio da professora? O meu receio é que ela, ao entregar a arma, não se desarme. Entregou a arma porque tem outra arma ou tem a oportunidade de arranjar outra arma. E agora pode arranjar, utilizar a motorizada para fazer já com mais facilidade crimes e fugir. Eu queria só contribuir aqui. A preocupação da professora é legítima, mas para dizer que determinados países que tiveram também ação de desarmamento da população civil, por exemplo, foi o Uganda, ofereceu $100. Não, a ideia é boa. Deixa só concluir e dizer que respeito o ponto de vista e temos que analisar as coisas da seguinte forma. Mas eu também não acabei o meu pensamento. Está bem, então a professora vai terminar. Queria só dar exemplos eu estava a dizer que este é o receio, mas eu sei que o caminho tem que se encontrar alguma coisa para se fazer. Em troca, se é motorizada, se é dinheiro, se é outro bem qualquer, está tudo bem. Mas quando eu digo esses meus receios, é para termos alguma cautela em quem nós vamos entregar esta. Confiar, sim, mas é preciso ver, não de todo. Associar que, de facto, os assaltos estão a ser feitos todos com motorizadas. Ok, Tânia. Sim, repito, professora, por respeito mesmo, a associação não está mal feita. Mas eu queria fazer uma análise e dizer que os riscos estão aí para serem corridos. Países que tiveram grandes resultados e dignos de mensuração mundial, quer seja a nível da ONU e os próprios órgãos também de defesa e segurança, fizeram um exercício idêntico. Ofereceu-se $100 a cada arma entrega de forma voluntária, sem necessariamente tu teres que passar por um inquérito, ou quando conseguiu, como conseguiu, conforme nós estamos a fazer. E o processo do desarmamento da população civil em Angola deu certo nos outros países desta forma. Aqui, uma moto vale muito mais do que $100, por exemplo. E é uma forma de trabalho de sustento de muitas famílias. Com uma motorizada, nós temos famílias a sustentarem-se, a comprarem alimentos, a pagarem ensinos e tudo mais. Dá-se duas oportunidades numa só. Não é? Agora, que os nossos criminosos também usam... o criminoso que já usa uma jogue é mais caro que aquela não fanga que o tio Show está a dar. Não é? Usa coisas caras, uma arma para ele, se ele tem forma. E há uma comparação que nós já fizemos aqui, que são com as empresas de segurança que pagam mal. E, no entanto, oferecem, porque é meio do trabalho, o indivíduo que está fazendo o trabalho de segurança precisa estar armado, mas às vezes não se sabe o uso ideal que se dá. Nós tivemos casos de seguranças que ganham 20 mil kwanzas, estão a segurar uma casa cujo vaso vale 100 mil kwanzas. E à noite, às vezes, a empresa não mandou jantar, ele está mesmo só aí com a AK. Emprestou no humilhante que foi perpetrar, foi fazer, foi matar, e à noite veio e lhe deu 5 mil kwanzas, ele está de novo com a arma. Essas questões é que nós devemos ser calculadas. Antes da Sandra responder... Tens que terminar, Tânia. Sim, terminei. Terminou, ok. Só um minuto, Lourdes. Vai falar a Sandra, que já pediu há bastante tempo a palavra. Sim, eu gostava de falar da questão bancária. Não, vou também falar da questão do comandante. Rapidinho, porque tens que fazer intervalo. Eu acho que é por níveis. Respeito a opinião da professora, mas é por níveis. Sim. A situação de insegurança que se vive em Luanda e no país em geral é muito alta. Já chegamos a ponto e é um hábito que a governação em Angola tem. Esperam resultados extremistas e catastróficos para comunicar. Não façam isso, porque
a própria dinâmica da sociedade. Nós vemos em democracias mais desenvolvidas, basta que haja 1, 2 mortes, mas com esse tipo de crimes, as autoridades se pronunciam. No caso do porta-voz a nível do Comando Provincial de Luanda, faz e muito bem. Faz a todos os níveis, desde o ladrão que roubou apenas uma botija e feriu a sua mulher, mas estamos a um nível de acordarmos e logo às 10 horas já tem um morto, acordarmos às 14 horas e durante o dia às 14 horas já tem outro morto. Então isso é um nível de insegurança muito alta, que eu penso que já transcende a comunicação que nos é passada pelo porta-voz do Comando Geral da Polícia, da Polícia Nacional a nível de Luanda. Eu gostava de falar da questão bancária. É preciso se reforçar os métodos, são a nível de acesso. Isso não deve ser acesso aos bancos. Isso não deve ser discriminatório. Nós para já temos um modelo, temos um modelo de atendimento, ou temos um modelo de instituições bancárias que para o nosso caso, não digo África, mas Angola, a questão do boom dos bancos é algo relativamente novo. Sim. Não tem mais de 20 anos que temos muitos bancos aqui. Para termos bancos muito transparentes e balcões muito baixos, em que eu estou num caixa e consigo ver a operação que o outro indivíduo está fazendo no outro caixa. Tem que se reforçar a questão do acesso. Cadastrar quem vai entrar ao banco. Saber, antes mesmo de chegar até ao caixa, o que é que vai fazer. É porque nesse momento... Filtro aos clientes, é isso? Não, não é filtro aos clientes. A quem, então? Não é filtro aos clientes. Não. É filtro a todo indivíduo que se vai dirigir a uma instituição bancária. Okay. Se nós queremos prevenir uma situação de crime, né, nós temos que atacar as causas. Okay. E se uma das causas é indivíduos que vão fingir, vão simular alguns movimentos de 1.000, 2.000 contas na conta só para conseguirem checar quem está a levantar altas somas de dinheiro, então tem que se reforçar a própria entrada, tem que se ter um controle rigoroso de quem vai entrar nos bancos. E outra questão é o próprio perfil do bancário. É bem verdade que hoje olha-se muito para a questão da formação profissional, mas é preciso olharmos muito para a questão de orientação. Tem ficha limpa de facto. Se tem ficha limpa de facto. É preciso também que os serviços de informação do Estado trabalhem mais do que nunca neste momento. Temos um serviço de informação que, de um tempo a esta parte, esteve sempre muito preso a questões políticas, a ver quem persegue o Estado, quem trai o Estado, quem persegue o governo. Serviço de informação do Estado abarca o próprio serviço de inteligência. Então, as instituições precisam trabalhar para aquilo que foram criadas e conseguimos encontrar, então, um denominador comum que é de reduzir. Acabar não vai ser possível. Sabemos que a criminalidade é daqueles males que não tem fim, mas reduzir rapidamente. A nível das soluções, sim, que eu me concentro muito na educação, gostava de fazer mesmo um apelo às associações de formação juvenil, às igrejas, às organizações não governamentais de prevenção de crime. Tem que, neste momento crítico, porque nós estamos numa situação crítica, neste momento, tem que trabalhar mais, ter mais proximidade com o próprio cidadão, porque o papel que elas fazem relativamente ao seu trabalho pode salvar vidas, porque nós não sabemos neste momento a relação do furto, se vai acabar em homicídio ou não. Desculpa, mas é importante o papel das igrejas e das associações cívicas. Muito bem. Neste momento. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a instantes vamos falar sobre a visita do Presidente da República ao Vaticano. Até já. Não.
Estamos de volta. O Presidente da República, João Lourenço, regressou na noite desta quinta-feira a Luanda, depois de cumprir uma visita de Estado de 2 dias ao Vaticano, a convite do Papa Francisco. Durante a sua permanência na cidade do Vaticano, João Lourenço manteve um encontro com o Papa Francisco, com quem abordou questões ligadas à cooperação bilateral e à política internacional. Vamos ouvir a Luísa Grilo. Luísa, o que é que muda daqui para frente na relação entre os dois Estados, Vaticano e Estado angolano? Eu penso que não muda nada, vai se reforçar apenas, porque a relação da Igreja Católica em Angola com o governo já é antiga, é secular mesmo, e acho que depois da assinatura desta concordata que foi há pouco tempo rubricada, eu penso que está claro qual é a relação entre o Estado e a Igreja Católica. Portanto, cada um vai fazer o seu papel. Toda a gente sabe qual tem sido a contribuição das igrejas de uma maneira geral, mas da Igreja Católica em particular, no domínio da educação e da saúde, sobretudo, e da educação para as questões sociais, a formação do cidadão enquanto cidadão partícipe, e o que nós já acabamos de dizer, que falta a formação humana. Sim. Acho que a Igreja procura exatamente dar esta formação humana e tem sido um grande parceiro no trabalho com as comunidades, sobretudo as mais carenciadas, porque eles estão exatamente, as igrejas estão situadas em zonas onde às vezes não há escola, e a igreja é a escola, a própria igreja é a escola, onde não há professores, e são os missionários, são as religiosas que assumem este papel. Portanto, eu acho que é uma boa oportunidade do Senhor Presidente ouvir o que é que o Santo Padre pensa das mudanças que se vivem em Angola. Aliás, o Sr. Presidente fez questão de dizer que recebeu bons conselhos para as mudanças que estão a acontecer em Angola. Certamente, o Papa, como uma pessoa muito experiente e conhecedora, pode ter sido, sim, uma mais-valia para encorajar o Presidente João Lourenço a continuar o seu trabalho de mudanças e de alguma forma, o apoio social, o combate à pobreza e as questões das desigualdades que nós aqui estamos a debater como meio de tornar as pessoas um pouco mais iguais do que os outros. Todos somos iguais perante a lei, mas não basta ser iguais perante a lei. Somos também iguais perante Deus, não há diferença. E, portanto, também perante a sociedade devemos ser um pouco mais iguais. Igualitarismo sabemos que não existe, mas pelo menos ser um pouco mais iguais, porque somos, em algumas questões, muito diferentes. Muito bem. E a Igreja procura exatamente esbater essas diferenças. E nessas diferenças, o Presidente deu uma entrevista à Rádio Vaticano, Tânia de Carvalho, onde falou da situação econômica do país. Sim, e isso é o que está nos olhos do mundo, né? As pessoas hoje sabem que a nossa situação econômica não é das melhores, e o mundo também sabe. O Presidente disse que é passageira essa situação, por enquanto. É passageira, não há mal que dure para sempre. E, aliás, quando todos os angolanos, todos os dias levantam com um sentido de dever, trabalhar e contribuir, significa que nós vamos ver os resultados mais lá para frente. É um esforço conjunto, falou muito bem, e para nós é determinante termos tranquilidade de cobrar sempre, nunca adormecer, cobrar e analisar e acompanhar os passos que são dados para a mudança da situação econômica do país. Foi importante nós percebermos a felicitação por parte do Papa Francisco, a felicitar os esforços que o governo angolano, o Estado, vem fazendo para a manutenção da paz. Atenção que o conceito de paz, não só para o Vaticano ou para os cristãos, que é o calar de armas, é paz social. Paz social tem a ver com o que a professora disse, a questão da desigualdade, a questão da fome, a questão da seca, a questão da educação, a questão da saúde. Quando tu não tens um sistema de saúde digno de tirar ou de lutar contra os altos índices de mortalidade infantil, é preocupante para o mundo. E porque nós sabemos qual é o papel fundamental que a Igreja Católica vem desenvolvendo ou vem desempenhando como é que eu diria, no tratamento das questões sociais, que é um problema muito grande. Também foi interessante ouvirmos o nosso Presidente dizer que não belisca a questão da laicidade, a sua ida
ao Vaticano, por sermos um Estado laico. Afinal de contas, o Vaticano é um Estado, por mais que seja o Estado mais pequeno do mundo, foi um encontro igual ao que ele vem tendo nos últimos anos, não é? Nesses 27 meses de governação, já estão contabilizados a nível estatístico as saídas que fez, o encontro que teve com os outros chefes de Estado. Então, não temos que levantar aqui questões relativamente ao encontro que teve com o Estado do Vaticano. É ótimo, é bom, e sobretudo porque tem que haver reconhecimento do trabalho que a Igreja Católica, em particular, vem fazendo nas questões que já acabamos de elencar. Muito bem, Lourdes, esta tripulação é segura, portanto, pode transmitir algum conforto aos passageiros? Não há dúvidas, sim. Foi uma analogia, no meu entender, feliz. Foi uma analogia feliz porque nós vivemos num momento de turbulência e é preciso que o comandante ordene e nós temos que cumprir, porque não foi em vão. Eu não acredito muito em coincidências. A viagem foi no dia 11 de novembro, que é o dia da independência de Angola, o que fez-nos refletir que há necessidade mesmo de buscarmos bênçãos, de buscarmos muita oração, porque nós estamos a passar num momento bom no país. Então, acho que foi muito feliz até o período em que Sua Excelência Presidente da República visita o Vaticano e o próprio Papa é a personagem no mundo que passa essa mensagem de paz. Que eu nunca me hei de esquecer o momento em que beijou os pés do presidente do Sudão do Sul e dos seus parceiros quando assinaram os acordos de paz. Isso mostra que é alguém que é um Papa que está acima das questões somente religiosas, mas pensa no humano, pensa no capital humano, pensa no homem, e é o que nós estamos a precisar neste momento. Por isso é que achei esta analogia de que quando nós estamos dentro de um avião, cumprimos as ordens da tripulação. Então é preciso, neste momento difícil, quer não só do ponto de vista econômico, com as dificuldades que o povo está a viver neste momento, não há comida, tudo caro, tudo subiu, mas o problema de insegurança que vivemos, nós estamos sim habituados a essa mentalidade de aplacar, essa mentalidade, porque vivemos muito tempo em guerra, mas já estávamos mais seguros, já estávamos mais confiantes. E então estes conselhos que o Presidente da República recebeu no Vaticano tenho a certeza que terão impacto no seu trabalho aqui, com proximidade aos seus colaboradores diretos, para nos passarem então a tal tranquilidade. Eu aí concordo com a Sandra, de que é preciso, para além, até para haver um discurso de coadjuvação, de ajuda do próprio porta-voz do Comando Geral, para ser alguém mais alto, a dar os pésames à família, a acalentar as almas. Não custa nada. Eu costumo dizer que quando nós comunicamos para acalmar o cidadão, é missão do político, é pago para isso. Então, foi uma bênção. O que nós vimos, esta visita, a preocupação do próprio Papa, da relação da Igreja Católica com as outras religiões aqui no país, é o trabalho magnífico que tem feito o Conselho de Igrejas Cristãs, aqui na pessoa do capital humano de Olinda, da pastora de Olinda Teca. Portanto, eu acho que só a visita do Sua Excelência Presidente da República nesta semana já nos traz como passageiros neste Boeing, neste outro tipo de avião qualquer, mas o ponto fundamental é que todos nós, mães, pais, líderes familiares, líderes da nação, temos que transmitir esta tranquilidade que só vem de Deus. Muito bem, esta é uma visita em que Angola também assinou com a ANI 5 acordos, portanto, nesta deslocação. De Sandra. facto, realçar novamente a visita ao Vaticano, sobretudo o encontro do Presidente da República com o Papa Francisco. De facto, a Igreja Católica tem feito um grande trabalho a nível daquilo que é o desenvolvimento social dos nossos cidadãos e esperamos que
continuem a formar indivíduos intelectualmente, a resgatar almas e a serem parceiras ou a ser parceira do Estado, como tem sido ao longo desses anos. Em relação aos acordos que foram firmados na Itália, é preciso realçarmos que foram firmados acordos nas áreas das energias renováveis, da saúde e da pesquisa de hidrocarbonetos. Mas, dentre os vários acordos, eu gostava de falar sobre a questão das energias renováveis. Destes acordos a nível das energias renováveis, foi firmado um acordo para a construção de uma central fotovoltaica de 50 megawatts na província do Namibe, em Caraculo, e, portanto, vai ser um projeto que vai beneficiar, sobretudo, a região sul do país, no sentido de diminuir a questão dos gastos que têm feito pela energia que é fornecida pelos combustíveis fósseis. Vão ter uma certa economia de 13.500 metros cúbicos de combustível por ano, que equivale a 5 milhões de dólares, e já está aqui um grande projeto que vai beneficiar não só a geração de emprego, mas, sobretudo, vai melhorar a condição social da população a nível do Sul. Ainda há um outro projeto, um outro acordo que deve ser aqui realçado, é o facto da Eni e a Sonangol estarem a perspectivar construir uma nova empresa, que é a Solenova, não é, que entrará em funcionamento no ano de 2020 e tem como benefício também a própria transmissão de know-how deste pessoal que vem já capacitado a nível da Itália, a nível da Eni, e que precisa de deixar aqui para os cidadãos angolanos um outro nível de percepção do trabalho, de execução do trabalho e, sobretudo, olharmos para o benefício das energias renováveis, que têm não só em termos de custos a longo prazo que vão ser reduzidos, mas também para a questão ambiental. As energias renováveis vêm também não só para servir a questão social, de falta de energia do cidadão angolano, responder à questão da produção nacional, que muitas das vezes fica emperrada por falta de energia, mas vem então dar aquele ar fresco, refiro-me, poluir menos o ambiente, ou se calhar não poluir o ambiente para poder gerar energia, uma que preocupação tem mundial. Outros grandes aspectos positivos. É importante frisar a questão da responsabilidade social dos 5 milhões de dólares assumidos pela Eni para a saúde. Formação é um de elemento médicos. muito importante que nós vamos estar aqui atentos, Sim, como capital humano atento. 5 milhões não Vamos. só para a construção, mas também para a formação ou capacitação de médicos para responder às diversas questões de saúde que temos ainda por resolver. Vamos passar para o último tema. A cidade de Luanda conta com mais 220 autocarros entregues pelo Ministério dos Transportes para melhorar os serviços prestados à população. A preocupação é que os autocarros não sejam distribuídos de forma aleatória, mas com base nas reais necessidades de mobilização da população para cada uma das carreiras e linhas traçadas, a fim de serem desafogadas as longas filas e esperas demoras, portanto, filas e esperas demoradas nas paragens. Vamos começar com a socióloga, que pode nos dar uma explicação do ponto de vista social do que se está a passar. Aparentemente é uma solução que alegra, é uma solução eficaz, atendendo à necessidade gritante no setor de transporte que a cidade capital vive, pelo êxodo populacional. Acaba por ser um alívio para muita gente. Devia ser, sim. É uma medida que ainda vamos observar. Claro que nós devemos olhar as coisas, também não precisamos ser necessariamente muito céticos, temos que ter alguma enfada e temos que acordar. Mas preocupa-me sobretudo determinadas questões que se devem ou deviam estar respondidas no setor de transporte urbano na cidade de Luanda. As vias de acesso, a questão da manutenção das mesmas viaturas, a questão da aquisição das peças sobressalentes, a questão de termos apenas nesse preciso momento, dentre as 5 operadoras de transportes públicos que temos a funcionar, temos um total de 202,
202 autocarros a funcionar. 202 autocarros a funcionar para a cidade capital, Luanda, com o número de população que nós temos, nós até acabamos não vendo esses 202 autocarros a funcionar de fato. Recebemos o mesmo número de uma só vez. Recebemos agora 220 que foram entregues à instituição de direito, que é o governo provincial, e duas questões não ficaram devidamente claras nas informações que foram veiculadas relativamente a isso. Claras? A forma que se vai realizar e quando, porque a pretensão é termos os autocarros já a funcionar em dezembro. Dezembro é amanhã, 15 dias. Tu tens 15 dias para realizar um concurso público para a atribuição das 220 ou 220 autocarros Volkswagen. Nós temos problemas de peças dessa marca no mercado. Que tipo de contrato foi feito com a aquisição dos mesmos, né? E onde foram feitas também não ficou claro. Nós temos garantia e quanto custou, sobretudo. Nós temos garantia de termos as peças aí, ou vão ser autocarros porque os buracões e as crateras que temos no asfalto, com o tempo de chuva que estamos agora, daqui a pouco começam a cair grandes cargas pluviométricas, nós vamos ver os autocarros aí encostados, para variar no meio. Quem vai cuidar da manutenção? Onde vamos adquirir as peças? Agora, houve problemas com a TECUL que não ficaram esclarecidos, que também deixam o cidadão assim. Nós tivemos o gestor da TECUL com mandato de captura que nós não vimos o desfecho, não foi capturado. Está desaparecido, os dinheiros descontabilizados, funcionários sem salários há décadas. Quando eu digo décadas, entendam meses, largos meses. Nós temos uma empresa que decretou falência, mas às vezes ainda vimos um outro autocarro a funcionar, que é a Atura, e aliás está na contabilidade das 5 que ainda estão a funcionar. A SGO também tivemos em tempo determinadas vigílias de funcionários que também estão há largos meses sem salários. No entanto, quando a gente ouve que recebemos 220 autocarros e sabemos que a condição social de quem vai manusear também não está respondida, não conhecemos a forma de gestão, não sabemos quanto investimos e quanto vamos arrecadar, este é um ponto. O outro ponto, os autocarros de referência já vêm com o sistema de bilhética equipados, preparados. É menos um posto de trabalho, porque não estamos habituados a ter os nossos autocarros como motorista e cobrador. Como vai ser essa gestão? A questão do controle do taxímetro, a questão das rotas. Mas temos que avançar, temos que nos preparar para os novos desafios. Mas quando eu faço questão, nós no primeiro ponto debatemos muito na questão de informação. Quando eu levanto essas questões, não é? Isso tudo a essa altura já devia estar claro nas informações que vieram veiculadas. Porque ouvi só que o Ministério dos Transportes alocou 220 autocarros para o governo provincial, é bom, mas vem sempre o mais. Nós estamos numa gestão participativa. Nós temos o direito de saber quanto é que nós, governo, quanto é que nós, povo, dono do dinheiro, gastamos para comprar esses carros. Se vamos ter as peças ou não. Se é só uma passagem de modelo que vamos ter mais de autocarros que vamos encontrar ali na Mutamba, tudo encostado. Quem vai gerir? Vamos ouvir a Lourdes. Lourdes, quais são as necessidades reais de Luanda em termos de transportes públicos? São muito grandes, são visíveis. Não precisamos de lupa para perceber que o cidadão em Luanda e mesmo em outras províncias sofre muito com a questão do transporte. É de louvar a iniciativa, mas, no entanto, vamos mesmo estar no amarelo, porque quando se apresenta já datas, quando se apresenta compromissos de dezembro, e se diz por outro lado, como disse o diretor-geral do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, que é preciso ainda legislar. Então, como é que já estão os 200 autocarros entregues? Ainda temos que legislar sobre o regulamento de transportes regulares de passageiros e sobre as bases gerais das concessões dos transportes urbanos, porque não se quer distribuir de forma aleatória. Então, de outro modo, está-se a dizer que a população tende a aguardar ainda mais. Não, ouvindo a notícia, parece que está dentro do paradigma da transparência, do paradigma da ética, do cumprimento de leis, do cumprimento de regras, mas a necessidade está aí. O povo precisa desses autocarros. Eu acho que seria mais execuível, seria mais rápida a implementação se o próprio diretor-geral assinassem acordos diretos com algumas das 5, quer a Mamacon ou a Turata Parada ou a própria TECUL, qualquer uma delas, acordos diretos, em vez de passar para o cidadão a uma imagem de que ainda se vai legislar, de que ainda se vai preparar
os instrumentos jurídicos para o trabalho ser feito. Portanto, daríamos toda a força ao governo provincial de Luanda para ver se consegue, num prazo muito célere, conseguir então materializar esta necessidade, apresentar se de facto é uma prenda que se quer dar aos luandenses durante a quadra festiva, que seja dada, mas que seja dada de forma correta, de forma ética, e que não seja entregue a amigos ou alguém que de forma não ética lhe entregue essa concessão. Sandra, estar num autocarro de Angola com comodidade é utopia neste momento? É utopia. Sobretudo porque estes 220 autocarros representam apenas 12,2% daquilo que se precisa para Luanda. Luanda precisa de 1.800 autocarros funcionais para conseguir mitigar, então, a questão da falta de mobilidade que temos vivido. As pessoas às vezes não têm noção dos sacrifícios que nós mulheres fazemos para acordar cedo e chegar cedo ao trabalho. Muitas vezes não tem sido possível porque não há essa funcionalidade em termos do transporte coletivo. Preocupa-me imenso o facto de, em 15 dias, eu não sei qual é o tempo que vão ter para anunciar o concurso público, não sei qual vai ser o tempo que vão ter para analisarem as propostas, qual vai ser o tempo para firmarem os contratos. Então, quando se compra um bem do Estado com o dinheiro do povo, se estamos num novo paradigma, então isso tem de ser um facto. Temos de estabelecer prazos viáveis, porque nós ouvimos a promessa de um político, não é prazo viável. Não é um prazo viável. Ouvimos a promessa de um político, mas depois ouvimos também o parecer de um técnico. Aí já não há um casamento, porque ele diz que nós temos que legislar. Um assunto que vai ser legislado é um assunto que vai precisar de leitura, que vai precisar de parecer, que vai precisar de consenso. Então é uma questão que não é resolvida. É muita burocracia. É muita burocracia. Eu até não acho que é burocracia, mas são passos reais que devem ser tomados. E em 15 dias isso não vai ser possível. É preciso melhorar, sim, a mobilidade urbana. E é preciso colocar cabeças a pensar, engenheiros de tráfego, colocar pessoas que estudaram para efeito, que estão a ser muito mal aproveitadas neste sentido para resolvermos o problema de mobilidade que existe. Não só a nível do transporte rodoviário, mas a nível do transporte ferroviário, a nível do transporte de uma forma geral. É preciso incluir estas pessoas que entendem da matéria, assim como os técnicos do Ministério, mas porque quem sofre com a falta de mobilidade é de facto o cidadão. As rotas que vão implementar têm de ser rotas que vão diminuir o risco de muita gente utilizar apenas a motorizada como um único meio disponível para se mover de um lugar para o outro. Tem de ser rotas que refletem a real necessidade que tem um cidadão que vive fora do centro da cidade e precisa de ir ao centro da cidade. E é também uma oportunidade para estas instituições educarem novamente o cidadão. Exatamente. O cidadão angolano tem um hábito do atraso, isso é um facto, que deve ser sanado. Mas nós temos questões justificáveis. Se essa implementação dos novos autocarros vem, então, para aumentar o número de rotas, devem ser também medidas que vêm educar o cidadão a apanhar certos autocarros em determinadas rotas em determinados horários. Por exemplo, se eu sei... Com a questão do trânsito. Com a questão do trânsito, sim. Se eu sei que eu vivo fora do centro da cidade, preciso de estar no centro da cidade até às 7h30, porque entro às 8h, eu sei qual é o autocarro que eu vou apanhar. É uma certeza que o autocarro vai estar ali. Não é o que acontece atualmente. Não existem rotas definidas em termos de horário e é uma forma também de educar... Nas informações que estão a veicular, pelo menos já se diz que nas informações, já existem novas 200 e poucas rotas pré-definidas. 202, obrigada. O que não casa mesmo são informações preliminares. Desculpa interromper, mas é importante dizer isso. Luanda recebeu os 220, mas Luanda não é a única província que está a receber o mesmo tipo de autocarro, o mesmo modelo, são e com certeza que foram alocados, foram comprados no mesmo processo. E foi propositado o fato de nós estamos aqui a perguntar, porque são perguntas provocativas, para que da mesma forma que trazem documentos para reclamar, possam também dar resposta
resposta a essa situação, nós adquirimos mais de 500 autocarros da mesma marca, do mesmo modelo, para serem distribuídos no país. Como, quando, porquê, que despacho, gastamos quanto? Que contrato temos com o fabricante que vai assegurar a questão da manutenção carros pelo país? Isso não está claro. claro. Manutenção. Quanto custou cada um? Foi prioridade? Foi. Ou provavelmente Transporte deve ter sido. público é sempre prioridade. Sim. Agora, é importante as coisas estarem devidamente... Vamos ouvir a Lourdes. A professora Luísa, exatamente. A Luísa ainda não usou a palavra. Bom, as colegas de facto estão com toda a razão a levantar essas reticências em termos de esclarecimentos. De facto, era devido que no ato da recepção destes equipamentos o senhor governador já pudesse ter conhecimento anterior, ter um plano de como é que aquilo vai ser distribuído e quando é que vão começar a circular, que rotas é que seriam utilizadas e, sobretudo, os horários, porque nós sabemos que a frequência com que passam os autocarros públicos nem sempre ajuda. É capaz de passar de uma em uma hora. Não é execuível isso. Não é execuível isso. As pessoas ficam muito tempo paradas, portanto é preciso aumentar também o número de frequências e como até esses autocarros estão equipados com meios de gestão da frota, é muito bom para se poder monitorar e ir controlando onde é que estão, quanto tempo é que fica em cada paragem e o que é que vai fazer. De facto é preciso que o usuário, o utente, precisa de começar a ser mais exigente. Porque não vai ficar na paragem, indefinidamente, às vezes ao sol e à chuva, porque as paragens que estão feitas nem sempre dá para o número de pessoas que ficam ali paradas. E tem mais... E outra coisa que eu acho... A questão dos horários que terminam estes serviços. Sim, terminam muito cedo. Os estudantes que ficam até as 23 horas já não têm transporte. O que é que acontece? Muitos jovens abandonam a escola no último tempo, exatamente porque não têm transporte. Por causa da criminalidade. Da criminalidade também. Entende-se que é preciso segurança para os motoristas também, porque eles têm que ter a sua vida em segurança e ao deixar o transporte para chegar à sua casa, tem que ter alguma garantia de que também vai chegar vivo à casa. Portanto, tudo isso devia já ter sido acautelado para que nós agora não estivéssemos aqui a indagar e a questionar desnecessariamente. As rotas, de facto, é importante. Em qualquer parte do mundo, os autocarros, no máximo, ficam 15 minutos. Passado está outro, 15 minutos. E aqui nós, como é que vai ser? É preciso, de facto, exigir que isso aconteça. Em relação à manutenção, é indiscutível. Não adianta ter carro novo se não tem garantia de manutenção. Se tem garantia de manutenção, por favor, que nos digam quem vai ser a oficina ou quais vão ser as oficinas que vão assumir esta manutenção. Sobretudo, há garantias de no mercado oficial se comprar peças de reposição sempre que haja necessidade, nem que sejam aquelas mais elementares como as... E ainda uma outra questão, o que que aconteceu aos autocarros que estão ali em determinados cemitérios? Temos um cemitério de autocarros. O que é que aconteceu? O que é que vai acontecer? Porque não basta só já sabemos que eles estão ali, estão parados por falta de peças. Novos. Então, qual é a estratégia? Para se recuperar aquelas. Tem que se dar uma utilidade, se em um vamos fazer dois, se um vamos fazer... É preciso ter peças. Vendidos para quem tem capacidade a Volkswagen é uma marca alemã, se a Alemanha vai já pôr aqui uma fábrica para montar, para fabricar peças, alguma coisa é preciso de facto que haja de facto conhecimento. Haverá fiscais para além do sistema normal de fiscalização para controlar o funcionamento e a lotação das pessoas no transporte. É preciso garantir tudo isso. Sei que esses bilhetes eletrônicos começaram a circular de modo experimental. Não sei qual foi o resultado que deu. Funcionou? Que dificuldades encontraram? Os passageiros deram conta do recado? Não deram? Enfim, há uma série de questões que precisavam de ser esclarecidas para as quais nós não temos resposta. É com estas questões sem resposta que nós vamos colocar ponto final a esta edição do Política no Feminino. Voltamos na próxima sexta-feira com todo prazer e com toda a garra. Boa noite e um bom fim de semana.